Fala, pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari, de Biologia, passando por aqui com mais um vídeo de correção das atividades do PET. Agora, semana 3 do PET, volume 4, né? E ele traz para a gente aqui como tema os ácidos nucleicos, né? Tanto o DNA como o RNA. Então, ele vai diferenciar o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, do ácido ribonucleico, que é o RNA. Então, ele vai mostrar a diferença, né, molecular dessas duas moléculas, né, desses dois ácidos. Vai falar, então, sobre as bases nitrogenadas, que cada uma delas apresenta. Vai falar sobre o carboidrato, a gente vê aqui a ribose e a desoxirribose, que inclusive geram, né, o nome desoxirribonucleico, e ribonucleico vem justamente do nome dos carboidratos, dessas duas pentoses aí. Vai falar para a gente mostrar, né, sobre as bases nitrogenadas, a diferença entre essas moléculas aí, né? Vem mostrar para a gente que o DNA é uma dupla hélice, ou seja, são duas fitas, né, que se complementam formando uma única molécula, e lá no RNA, a fita simples, né? A diferença aí também da timina no DNA e da uracila no RNA, e traz para a gente 5 atividades propostas. Vamos à correção. São exemplos de ácidos nucleicos. Então, a gente tem lá em cima, né, os dois exemplos de ácidos nucleicos que a gente tem na natureza, é o DNA e o RNA, tá? Os dois ácidos têm essa sigla, né? Se aqui tivesse alguma alternativa que tivesse desoxirribonucleico e ribonucleico e não tivesse DNA e RNA, seria essa alternativa. Mas ele traz as duas siglas, então a alternativa correta para número 1 é a letra B. Número 2. Os ácidos nucleicos são formados por monômeros, chamados de. Então, quando a gente fala de monômero, cada monômero nos ácidos nucleicos é formado por uma base nitrogenada, então pode ser adenina, timina, guanina, citosina ou uracila, né? Então, é uma base dessas bases nitrogenadas mais o carboidrato, né, que se for no DNA é desoxirribose e se for no RNA é ribose, mais um grupamento fosfato, que é justamente o que vai gerar para essas duas moléculas a característica ácida, né? Então, esses monômeros formados por base nitrogenada, mais carboidrato, mais fosfato, são chamados de nucleotídeos. E a única alternativa que traz essa resposta é a letra C. Número 3. Os nucleotídeos são monômeros que formam os ácidos nucleicos. A resposta da 2 está na 3, né? Analise as alternativas abaixo e marque aquela que cita os componentes básicos de um nucleotídeo. Então, é aquilo que eu comentei, né? O nucleotídeo ele vai ter uma base nitrogenada, um carboidrato e o fosfato. Então, aqui ele vai falar, na letra B, né? Uma pentose, então é o carboidrato, né? Ou desoxirribose ou ribose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Então, a resposta certa da número 3 é a letra B. Número 4. Os ácidos nucleicos são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, né? Que compõem o material genético de todos os seres vivos. Sobre os ácidos nucleicos, assinale o correto. Então, ele vem pedir para você analisar essas características que ele traz aqui e para você falar se está certo ou se está errado e marcar o que está certo. Na letra A, o DNA é replicado por meio de um processo denominado transcrição gênica. Então, está errado, né? A transcrição gênica vai estar envolvida, na verdade, lá na construção, né? Na fabricação, na síntese de proteína, tá? O DNA, ele sofre a replicação, mas é por meio de outro processo, né? Na letra B,
O RNA mensageiro é sintetizado a partir do RNA transportador. Também está incorreto, né? O RNA mensageiro ele é sintetizado a partir de genes do DNA. Então, o DNA tem os genes, que são pequenos pedacinhos do DNA, né? Cada pedacinho com uma informação genética diferente. Então, quando a célula precisa de uma determinada informação, né? O que vai acontecer? Esse DNA vai fabricar, a partir dos seus genes, uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai chegar no citoplasma, se unir aos ribossomos e vai ser transcrito, vai ser lido, né? E nessa leitura, quem vai ajudar a fazer essa leitura do RNA mensageiro é esse RNA transportador. E quando você tem essa transcrição, essa leitura do RNA mensageiro com a ajuda do transportador, você tem a formação da proteína, que é através do processo de tradução, certo? A letra C. Uma cadeia polipeptídica é o resultado da união de aminoácidos em função da sequência de códons do RNA mensageiro. Isso está correto, né? A cadeia polipeptídica que ele fala aqui são as proteínas, né? E as proteínas são formadas através da união de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão ser unidos na sequência e na quantidade correta de acordo com os pedacinhos do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro é a cópia de um gene do DNA que vai sair, se encontrar com o ribossomo, vai trazer toda a sequência, que são os códons, né, de 3 em 3 bases nitrogenadas. Isso a gente vai ver na semana 4 do PET 4, né? Então, essa sequência correta do RNA mensageiro vai acabar formando a proteína. Então, aqui na número 4, a resposta certa é a letra C. Vamos eliminar a letra D. Os vírus são seres unicelulares e seus ácidos nucleicos são muito importantes para estudos microbiológicos. Já começa com o erro lá no comecinho da frase, né? Porque vírus não é considerado ser vivo, né? Muito menos unicelular. Os vírus são estruturas da natureza, né? Eles até possuem ácidos nucleicos, pode ser DNA ou RNA, e é importante, né, o estudo dos vírus para a gente ter controle das doenças e tudo mais. Só que ele não tem uma estrutura celular, né? É só como se fosse uma cápsula de proteína que está guardando o material genético do vírus. Então, a letra D está errada por causa disso, né? Quando afirma que ele é um ser unicelular. E, para finalizar, na questão número 5, sobre os ácidos nucleicos, são feitas as seguintes afirmações. Então, a gente tem 4 frases para analisar aí, certo? Então, vamos lá. Número 1, são macromoléculas de elevada massa molecular, que possui ácido fosfórico, açúcares e bases purínicas ou piramídicas em sua composição. Tá certo, né? O DNA e o RNA possuem o ácido fosfórico, né, o grupamento fosfato, que vai dar essa característica ácida para essas moléculas. Possuem os açúcares ou carboidratos, né, as duas pentoses lá, desoxirribose e ribose. E as bases purínicas e piramídicas são as bases nitrogenadas, né? Adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Número 2. Ocorrem em todas as células vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética e por sua tradução, que é expressa pela síntese proteica. Então, está correto, né? Os ácidos nucleicos armazenam as informações genéticas de cada espécie, e quando esse DNA, né, faz a sua tradução, faz a transcrição primeiro e depois a tradução em proteína, ele está conseguindo expressar o que a célula está precisando, né? Então, o DNA, através do RNA mensageiro, manda uma informação, ou seja, manda uma mensagem para o citoplasma fabricar, através da síntese proteica, o que a célula estiver precisando. Número 3.
encontram-se presentes no núcleo dos procariotos e dispersos no hialoplasma dos eucariotos. Aqui está errado porque está ao contrário, né? Encontram-se presentes no núcleo dos eucariotos. Então, são os seres eucariotos que têm núcleo. E nos procariotos, o ácido nucleico fica disperso no hialoplasma. Então, a número 3 está errada. Número 4. Encontram-se normalmente organizados sob a forma de fita simples ou dupla. Tá certo também, né? A gente sabe que o DNA é uma dupla hélice, então são duas fitas que vão se parear, né? De acordo com a ligação lá entre as bases nitrogenadas. Lembrando que sempre a adenina liga com timina e a guanina com citosina, né? Isso no DNA. E lá no RNA a gente vai ter uma fita simples, né? E a gente tem que substituir também, nesse caso do RNA, a base nitrogenada timina pela uracila. Então, somente a 1, a 2 e a 4 é que estão corretas. E a alternativa que trazia 1, 2 e 4 como correta era a letra A. Pessoal, espero que vocês usem esse vídeo com sabedoria para fazer as correções de vocês. Vamos fazer as atividades semanalmente para não deixar acumular. Lembrando que logo a gente começa, né? Inicia aí a entrega das atividades do PET 4. Então, vamos deixar em dia para não passar aperto depois, ok? E torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente.